O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Apesar disso, atualmente, milhares de brasileiros continuam submetidos a condições precárias nos locais de trabalho. A escravidão contemporânea não está ligada à cor da pele, e sim a questões sociais. Acompanhe. Século XVI. Os colonizadores portugueses começam a trazer mão de obra escrava da África para o Brasil. Os negros capturados lá eram vendidos aqui como mercadorias. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. E se engana quem pensa que só os ricos tinham escravos. O proprietário de escravo mais comum no século XIX era o cara que tinha um escravo. Essa ideia que a gente tem no Brasil de que os grandes proprietários eram comuns, na verdade é falsa. O mais comum era o pequeno proprietário. A estimativa é de que entre 1550 e 1855, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. A partir de 1822, ano da independência brasileira, é que começaram os primeiros sinais para o fim da escravidão no país, apesar de muita resistência. A abolição era mal vista, tá certo? Muito embora a abolição tenha sido discutida desde 1823, ainda antes, né, pelos ingleses, por pressão inglesa, o fato é que é uma sociedade escravista. Então, como é que você vai abolir a escravidão, sendo que os escravos são o elemento fundamental dessa sociedade? No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil. No caso dos negros no Brasil, não houve aqui não houve um apartheid legal. Tá certo? Aqui não é como na África do Sul, nem no sul dos Estados Unidos, onde se proibia, por exemplo, os negros de votar. No Brasil a gente tem uma igualdade formal que, no entanto, não se cumpre. E por outro lado, a gente não tem com a República a criação de uma certa igualdade social que poderia ter beneficiado os negros também. O fim da escravidão permitida no Brasil não significou o encerramento da exploração sem dignidade da mão de obra. A partir da década de 1870, a entrada de trabalhadores europeus no Brasil passou a ser oficialmente organizada pelo governo. Era comum os recém-chegados do Velho Mundo encontrarem condições degradantes. Tem um livro escrito por um imigrante que foi imigrante no Brasil e viveu uma situação que hoje, se o Ministério do Trabalho conseguisse viajar no tempo e chegar lá em 1850, seria considerada análoga da escravidão. Se chama Thomas Davatz, a Memória de um Colono no Brasil. Ele relata que trabalhava numa fazenda de café, nas situações inadequadas, mesmo para a época eram consideradas inadequadas, e eles foram explorados, sim, pelo proprietário, que por acaso era um senador da República chamado Senador Vergueiro, é o nome de uma estação de metrô em São Paulo. O procurador do Ministério Público do Trabalho explica que o artigo 149 do Código Penal, que trata do crime de submeter alguém a condições análogas à de escravo, existe desde o início do século passado. Em 1973, também começou a valer a norma trabalhista sobre essa prática no meio rural. Mas as condições do trabalho comparado à escravidão ficaram mais claras a partir da legislação de 2003. Até 2003, a lei ela sofria uma crítica muito forte por setores, certos setores da sociedade, dizendo que era uma lei muito aberta, quando se falava que submeter alguém a condições análogas a de escravo, né, pena. Então, a crítica é essa, que eram não especificar quais eram as condições análogas a de escravo. Em 2003, o legislador penal houve por bem, pelo menos, enumerar, né, alternativamente, porque configurada uma delas configura o crime, as 4 mais acentuadas. A jornada exaustiva, que é aquela jornada que tem o potencial de levar o ser humano à exaustão. Condições degradantes. Muitos falam, mas é um tipo aberto. Não é. Não é. Condições degradantes é aquelas condições que elas agridem o indivíduo, a sua saúde. O outro elemento, que é a restrição da liberdade desse indivíduo em razão de dívida.
Às vezes o trabalhador ele já entra devendo no estabelecimento em que está sendo explorado. E o último elemento, que é o típico também, que é o trabalho forçado, ou seja, forçar alguém a trabalhar contra a sua vontade, né? Então esses são os 4 elementos que o legislador de 2003 resolveu explicitar, exatamente para combater essas críticas de que o tipo anterior, que a definição anterior para o tipo era por demais aberta. Historicamente, assim como a escravidão clássica teve sua gênese nas fazendas e engenhos de cana, a exploração contemporânea, o trabalho análogo à escravidão, também possui íntima ligação com o meio rural. Os segmentos são o segmento das carvoarias, desmatamentos para a agricultura, né? Principalmente na Amazônia, na Amazônia chamada Amazônia Legal, né? Mas são números que eles vêm sendo reduzidos, mas acreditamos que seja isso, a presença do Estado brasileiro no combate ao trabalho escravo.